Então, dando continuidade, hoje a gente vai falar um pouquinho também sobre hibridização in situ, que também é uma técnica molecular usada especificamente, segue o mesmo raciocínio evidenciado quando a gente tem, por exemplo, imunomarcações. Entretanto, a hibridização in situ ela é mais conhecida quando a gente trabalha com micro-organismos. Então, muitas vezes nos trabalhos, quando a gente quer identificar, ou no diagnóstico, quer identificar propriamente micro-organismos no tecido, principalmente vírus, a gente utiliza essa ferramenta. Então, a hibridização in situ ela trabalha também com anticorpos e faz essa ligação antígeno-anticorpo. Entretanto, o termo anticorpo a gente vai chamar de sonda. Então, muda um pouquinho o termo utilizado, mas tem o mesmo raciocínio, né? Então, a gente consegue fazer uma imunomarcação do micro-organismo no tecido, né? E essa técnica ela pode também ser incrementada pela revelação. Como é que a gente visualiza no microscópio? Quando a gente faz a revelação através de imunofluorescência, aí a gente tem o que a gente chama de FISH. Então, o pessoal da pele usa bastante isso, o pessoal da endo também utiliza, tanto que tem um grupo lá da UNESA, da Estácio, do programa de lá do Siqueira, que o professor Siqueira trabalha, que tem um olhar muito vinculado a essa técnica aqui especificamente, onde ele usa essa ligação antígeno-anticorpo através de um marcador vinculado a uma sonda específica. Ele vai usar ali algum micro-organismo, vírus, bactérias, um fungo, o que se investiga naquela área ali específica tecidual, e ele consegue, através de uma leitura específica no microscópio de imunofluorescência, a identificação através de uma sonda ligado a essa sonda com marcador de fluorescência. Aí, quando tem a fluorescência, a gente geralmente chama FISH, que tem esse termo aqui em inglês, né, Fluorescence in situ hybridization. Então, essa hibridização in situ ela pode ser feita tanto com essa revelação com fluorescência ou através da forma convencional. O alerta que a gente faz é que ela é muito utilizada, que a gente tem fotomicrografias que mostram bem isso, num tecido específico. Aqui para HPV, é muito utilizado com certa frequência, principalmente nas investigações de papiloma, né, que é uma lesão importante lá da mucosa oral, e foi investigado que nos papilomas, através da hibridização in situ, que muitas vezes não está associado com vírus ou subtipos do vírus HPV, que é apenas uma lesão neoplásica proliferativa do epitélio, sem ter associação específica com HPV, com a IST. Então, existem muitos trabalhos que já existe essa linha de pesquisa. Então, nessas fotomicrografias, a gente vê a marcação pontual de HPV, por exemplo. Aqui a gente mostra os coilócitos, que é um efeito citopático que o vírus HPV faz. Então, só para a gente entender que a sonda, né, o anticorpo utilizado é um micro-organismo. Aí, muitas vezes, vírus, bactérias ou fungos que são utilizados para essa marcação. Que a gente também tem outra hibridização in situ com uma revelação convencional, onde eu tenho aqui a marcação pontual também de HPV, que é o mais utilizado ultimamente. Saindo um pouco do tecido e indo para outras amostras, seja de fluidos, geralmente fluidos corporais, como saliva, suor, sangue, o próprio soro, o próprio fluido gengival também. Existe uma técnica que vocês também muito conhecem, veem, já fizeram, acompanharam na iniciação científica, né, que alguns já falaram aqui, e também a gente pode usar como ferramenta e no laboratório de biologia molecular aqui da faculdade. A gente também tem essa técnica que é o ELISA, que é um ensaio de imunoadsorvente ligado à enzima. É um teste imunoenzimático que utiliza anticorpos secundários marcados com enzima para detectar anticorpos contra um antígeno específico. Então veja que usa vários reagentes. Então é como se fosse uma receita de bolo mesmo.
vai passar por reações aquela nossa amostra, pipetada numa placa, que a gente chama de placa de ELISA. E como é um ensaio imunoenzimático, ele tem que ser lido. Aqui a gente tem a placa de ELISA, então geralmente anticorpos marcados com enzima, vai se agregar aquele antígeno ali específico e dar um substrato incolor. Então é uma reação que vai acontecer. Aquele antígeno anticorpo ele vai fazer uma reação, por isso que é imunoenzimática, dando uma cor. Então vejam que existem nuances de cor nessa placa de ELISA. E essas nuances de cor, elas serão lidas através de um equipamento específico de ELISA. Então existe um equipamento que vai fazer a leitura através de curvas para saber aquele percentual, aquele valor constituinte ali do resultado. Por isso que muitas vezes os ELISAs eles têm um padrão de referência para ser reativo ou não reativo, ali propriamente dito, né? Então tem que ter um valor de corte. E é uma técnica assim um pouco sensível. Apesar de ter uma eficácia grande, dependendo da performance do anticorpo utilizado, é uma técnica que tem uma sensibilidade alta, mas tem esse outro olhar de dar muitos falsos negativos atualmente, né? Hoje em dia. Porque requer treinamento de quem faz o teste, a amostra tem que ser muito bem selecionada, não pode ser contaminada, no sangue, por exemplo, não pode ter hemólise, tem uma série de coisas que tem que se fazer. E outra coisa são os kits de ELISA, que são um custo bem alto. Né? Eles são kits que a gente compra com todos esses reagentes aqui, propriamente dito, e tem o equipamento, né, a máquina de ELISA, que vai fazer a leitura. Então existe, de fato, uma performance técnica que tem que ser feita para se fazer o teste. Mas ainda é um teste muito usado, tendo uma eficácia bem relevante, mais indicado para alguns marcadores específicos. Por exemplo, o HIV, ele é muito bom nessa técnica. É um exame que a gente tem para ver anticorpos de HIV, tanto 1 quanto 2, como teste rápido, por exemplo, vinculado, mas geralmente esses testes rápidos, as sorologias são vinculadas a outro tipo de teste, mas o HIV também de ELISA como confirmatório, ele ainda é muito usado. Esse ELISA ele pode ter aquele mesmo raciocínio da imunofluorescência ou da imunistoquímica, ele pode ser direto ou indireto. Indireto quando usa, por exemplo, dois anticorpos aqui presente, então a ligação fica muito mais específica. Então é uma técnica que demora mais um pouquinho a ser executada, ou ELISA direto, onde só usa um anticorpo ali presente para de fato dar o resultado. Então ele é muito, quando comparado com o indireto, né, tem uma especificidade menor. Tudo que é indireto nessas técnicas tem uma chance de ter uma especificidade muito maior quando comparado com o exame direto. Então o ELISA também sofre esse tipo de alteração. Então aqui na faculdade a gente tem como fazer, entretanto o custo disso é caro, né, por termos que comprar os kits de ELISA para aquele determinado biomarcador. Isso é o que vai mais ser chato, né, na investigação da pesquisa, né? Então, como dizem, né, os comitês de não existe pesquisa sem custo, né? Todas vão ter um custo. E os kits de ELISA eles não são baratos, porque geralmente são importados. A gente tem essa pedra no sapato, de fato. Então, aqui na faculdade a gente tem como fazer, porque existe o equipamento, apenas fazer a aquisição do kit para que possa rodar aquele ensaio, né, aquele experimento relacionado. E a saliva foi mostrado já que ele gera, através do teste de ELISA, resultados muito fidedignos. Então é bastante utilizado sim, muito em pesquisa. Infelizmente, na rotina diagnóstica, a saliva ela não é tão indicada para alguns biomarcadores específicos. Então, fazendo com que a performance do diagnóstico, na investigação de alguma doença, seja mais vinculado com o soro, né, com o sangue, não com a saliva. Mas a gente sabe que a saliva é um bom fluido para se investigar através dessa técnica específica. Temos outra que é o radioimunoensaio.
que é uma técnica de medicina nuclear utilizada para medir as concentrações de antígenos sem a necessidade de usar bioensaio. Nessa técnica aqui específica, eu vou ter outro olhar. Então, por exemplo, se eu trabalho com biomarcadores que não têm uma estabilidade tão aguçada, eu devo usar um ensaio uma técnica de radioimunoensaio. Quando é que eu tenho substâncias, né, moléculas que não têm essa estabilidade toda? Aí a gente tem que lembrar dos hormônios. Os testes hormonais, eles são feitos através do radioimunoensaio, porque muitas vezes a ligação antígeno-anticorpo mediada por medicina nuclear com um marcador nuclear, de fato, ele corresponde a uma atividade incrementada melhor para esse tipo de técnica. Então, quando eu quero investigar hormônios de um modo geral, aí eu tenho que usar essa técnica. Se a gente, por exemplo, for fazer um exame laboratorial para medir algum hormônio, cortisol, insulina, glucagon, vários hormônios que a gente tem, quando a gente for olhar lá o tipo de teste que vai ser utilizado, quando vem um resultado, a gente vai ver que foi um radioimunoensaio. Então, é um bioensaio utilizando amostras de fluido. Na saliva, por exemplo, não é tão utilizado para identificar hormônios. A gente não tem, infelizmente, esse olhar. Entretanto, em outros fluidos, como, por exemplo, o soro, né, humano, ou então em amostras trituradas, maceradas de tecido, pode também ser feito, né? A gente consegue fazer essa análise de radioimunoensaio com essa técnica específica de medicina nuclear para moléculas que têm uma estabilidade maior, né? Então a gente lembra dos hormônios. Então, os hormônios são realizados através de marcadores de medicina nuclear, como o iodo, o tecnésio, são coisas utilizadas. Aqui na UERJ, a gente utiliza essa ferramenta, então lá no IBRAG, lá no Centro Biomédico, atrás do hospital, a gente tem laboratórios próprios para fazer a leitura desse tipo de exame, né? Porque precisa de uma cabine, de uma sala própria, baritada, com toda a certificação da Comissão de Energia Nuclear, por conta que mexe nessas partículas que são extremamente insalubres. Então, o profissional tem que ser muito bem treinado. Geralmente, quando a gente faz pós-graduação e tem que fazer esse experimento, geralmente a gente fica olhando pelo vidro da sala, né? A gente não consegue ficar lá com o operador por conta que existe uma insalubridade grande, uma radioproteção muito grande para se fazer esse tipo de ensaio. E outra coisa, a gente também cai no custo. Então, quando comparado com os outros marcadores, né, por trabalhar com hormônio, a gente vê nos artigos, nos trabalhos, que o radioimunoensaio deve ser a técnica de eleição para se medir hormônios de um modo geral. E apesar do alto custo em pesquisa para ele, aqui na universidade a gente tem, mas o mais chato de tudo é que também é comprado kits próprios, e esse kit, por exemplo, tem que ter X amostras para se rodar o experimento. Então se espera, por exemplo, quero fazer amostra de glucagon numa amostra específica. Então eu espero ter todo o N do trabalho para eu abrir o kit e fazer rodar o experimento de uma única vez. É igual ao ELISA, né? Para ter a performance maior de maior número de amostras ali evidenciado. Então, só para lembrar para vocês, o radioimunoensaio, ele remete, de fato, ao que nós chamamos de exame de moléculas mais estáveis. Aí a gente tem que lembrar dos hormônios. Já as técnicas... Professor, Oi, pode falar. Alguém quer perguntar? perdão, é Cristiane novamente. Não, só queria fazer uma pergunta. Por favor. Em relação ao senhor que está trabalhando lá no hospital, quais são os biomarcadores que o senhor indica para a saliva, que está sendo viável fazer lá? Lá Obviamente na... associado no Pedro Ernesto, exatamente. Olha, lá não faz com saliva. Se Nada for com fazer com saliva? saliva, será lá no nosso laboratório no segundo andar. Sim, mas assim, o senhor Né? indicaria quais? Porque eu até conversei com o pessoal dos laboratórios de lá,
eles só estão fazendo PCR até por causa da demanda, né? Por causa da situação que nós estamos vivendo. Mas, assim, o senhor, como trabalha lá, quais o senhor acha que seriam viáveis de serem utilizados? Olha, lá utiliza-se muito citocinas pró-inflamatórias e pré-inflamatórias. Então a gente tem lá muitas, tem uma gama de citocinas que se trabalha muito lá para se fazer. Por exemplo, interferon gama, TNF-alfa, usa muito esses biomarcadores lá. Né? Metaloproteinases, usa bastante esses biomarcadores. Na saliva, aí teria que fazer o quê? Um aperfeiçoamento da técnica para esse tipo de fluido. No sangue lá, é usado como rotina mesmo. Para ELISA, para PCR, que a gente vai falar mais à frente, RT-PCR, usa-se muito, bastante, quando a gente tem o soro, né? Entretanto, na saliva tem que ter um ajuste dos protocolos. Então, lá não é rotina utilizar a saliva para esses biomarcadores que eu estou falando para vocês. Mas existe sim os anticorpos para todos esses tipos. Então, vocês, por exemplo, da Pério, que trabalha muito com essas citocinas, com cascata de inflamação, tem quase todos lá. Então, TNF-alfa, metaloproteinases 9, 16, deixa eu ver mais, interferon gama, muitas citocinas relacionadas a esse grupamento, né? Entretanto, para fluido, para saliva, a gente teria que adequar, ajustar o protocolo, né? Aí a gente tem o segundo andar, lá na faculdade, na FAUERJ, que já trabalha com essa performance com relação à análise do fluido, principalmente saliva, né? Para se fazer. Mas existem todos lá, viu? É muito rico os laboratórios. Aí vem aquilo, as parcerias. O orientador sentar com outro colega e fazer a parceria para se ter as colaborações. Porque lá no IBRAG eles são muito ricos, né? Minha formação foi toda lá. Eu fiz mestrado doutorado lá no IBRAG, então trabalhei muito com essas técnicas lá. Então lá tem, né? Apenas teria que ter o ajuste para o fluido específico de saliva, né? No meu tempo não tinha muito essa parte da saliva, apesar da gente saber que é um fluido que a gente encontra muitas coisas importantes, né? E tem uma coisa boa, né? Que é fácil coletar, né? A coleta é muito fácil. E o próprio armazenamento também não é inviável. Sim. E dura assim, eu estava conversando até com o pessoal da microbiologia, até para a realização de alguns protocolos para armazenamento, para também a gente não usar fazer muitas amostras e não ter necessidade, entendeu? Sim. A gente tem que ser mais objetivo. Então, assim, o armazenamento não requer muita coisa, a gente consegue armazenar por 3, 4 meses tranquilamente, sem ter alteração. Eu só questionei em relação a como o senhor trabalha nesse laboratório, o que é viável, porque quando eu conversei, eu sei que nós estamos numa situação difícil, mas assim, se o senhor já está falando que tem assim uma gama que a gente consegue realizar de citocinas, pré, pós-inflamatórias, então já achei bem interessante. Professor, só esse complemento. Obrigada. Não, com certeza. Aí quando a gente está pesquisando, a gente quer pegar toda a cascata de sinalização, né? E a gente fica louco com isso. Mas por conta do custo, né? A gente pega uma pré, uma pós, uma que vai mediar e consegue ter resultados muito bons. Quando a gente aplica na saliva, fica um artigo muito novo, interessante, porque muitas vezes as técnicas, quando a gente vai ler nas bulas, né? Na recomendação, não tem que é para analisar na saliva. Mas a gente consegue muitas vezes ajustar o protocolo para que seja feito na saliva, apesar de não ter a recomendação. Infelizmente, existem os anticorpos, aí vem aquela história toda, né? Do apelo laboratorial das grandes indústrias, que não vê como uma rotina de diagnóstico usar a saliva, e sim o soro, né? O sangue, aí não faz mais kits para saliva, mas a gente sempre tem como no experimento trabalhar e ajustar o protocolo, mas lá tem sim vários anticorpos para responder várias perguntas com relação à cascata de sinalização para a gente entender aquele processo. Você vai ver que lá, mais para frente, se você quiser fazer
visitar, fazer um estágio. Agora está restrito lá a entrada, né, por conta do Covid e tal, da Covid e tal. Mas mais para frente, quando tudo melhorar, vocês podem, tem carta branca para sempre visitar os laboratórios de lá e a gente fazer as colaborações. Tá bom, professor, obrigada. Então a gente vai entrar agora em outra segmentação para essas técnicas. Aí, basicamente, a gente vai lembrar, né, relembrar que essas técnicas que a gente vai falar agora, elas trabalham basicamente com o DNA, né, com toda a estruturação e biomarcação do DNA. Então, lembrar que nesse processo de síntese do DNA, a gente vai ter 3 etapas fundamentais ali vinculadas, né? Que é a duplicação do DNA, que uma técnica própria vai investigar mais isso, a transcrição do DNA para o RNA mensageiro, a gente também vai ver que uma técnica vai utilizar dessa forma, para daí então traduzir em proteína. Então, duplicação, transcrição e tradução são eventos que a gente consegue vincular essas técnicas. E muitos pesquisadores, a gente quando lê os artigos vê, né, aquelas várias técnicas ali envolvidas, porque muitas vezes naquele processo da cascata de sinalização eu tenho que entender, né, naquela doença ou investigando qualquer alteração específica, se o DNA duplica, se ele transcreve e se tem no final disso a formação da proteína-chave para se investigar aquele determinado ou para se dar o desfecho daquela determinada condição. Então, em linhas gerais, a gente vai estudar, a gente estuda basicamente esses 3 eventos que a gente vai ver agora nas técnicas utilizadas, que vocês já conhecem, já sabem, né? A gente só vai discutir um pouquinho sobre elas. A principal é a reação de cadeia de polimerase, que é o PCR, que é um método de amplificação, de criação de múltiplas cópias do DNA sem o uso de um organismo vivo. Então, a PCR, né, a reação, é uma metodologia que se baseia na amplificação exponencial seletiva de uma quantidade reduzida de DNA de uma única célula. Então, a gente tem aqui o equipamento que, através da desnaturação desse DNA, né, de várias temperaturas, ele consegue fazer com que esse meu DNA multiplique. Então, se eu tiver o anticorpo que investiga naquela amostra aquele DNA e esse DNA consegue se duplicar naquela amostra, aí a gente tem a formação de bandas vinculadas a determinado anticorpo específico que vai fazer com que aquela reação ela seja positiva ou negativa. Então, é uma técnica muito utilizada em biologia celular e molecular. Então, existe também um treinamento, existe um equipamento e existem os kits, né, de anticorpos que vão remeter para que se faça essa reação. E ela é multifacetada, porque o uso são sem uso de organismos vivos. Em qualquer amostra, a gente pode estar utilizando, né, suor, saliva, soro, tecido macerado, fluido gengival. Então, vários constituintes coletados, eles podem ser vinculados, né? E muitas vezes, para essa técnica aqui especificamente, para condicionar melhor aquele tecido, ele deve ser refrigerado de uma forma mais específica. Então tem que ver no fabricante para aquele anticorpo, para aquele bioensaio específico do PCR, se vai ser um freezer menos 80, se vai ser um menos 8 graus, né, que é uma geladeira comum, né, se aquela amostra, como a Cristiane bem lembrou, se vai ser uma amostra que pode durar 3, 6 meses, 24 horas, 48 horas, então isso tudo vai ser muito vinculado a esse tipo de técnica aqui específica, né, que é o PCR. Então a gente tem aqui, ó, mais ou menos mostrando que os diversos patos, o termociclador, que é esse equipamento aqui, onde a amostra vai ciclar por altas temperaturas,
fazendo com que a performance de duplicação dessa amostra, né, através do anticorpo ali específico, consiga fazer com que esse DNA seja cada vez mais desenvolvido. Então, a depender do anticorpo e da performance da técnica que eu queira utilizar, aí a gente vai ver se aquele kit para aquele determinado anticorpo tem uma especificidade maior ou menor, né? Então depende bastante do kit utilizado e do anticorpo que eu quero investigar. Então aqui mostrando para a gente que essa duplicação ela é feita em vários ciclos, formando assim de forma exponencial aquelas várias cópias. E muitas vezes essas cópias que são duplicadas, elas vão dar, ou elas vão ser relacionadas, né, com o valor-chave, o ponto de corte, para ver se aquilo é reativo ou não reativo, né? Então a leitura requer, porque vai sair um gráfico lá na máquina e a gente vai ter que depois que interpretar dentro do valor de corte para aquele determinado constituinte, né? O PCR também ele é utilizado através, né, da marcação de bandas, do peso molecular daquele constituinte ali depositado pela duplicação do DNA, né, especificamente. Então a gente consegue fazer os fragmentos com o controle específico e daí a gente fazer a titulação para aquele, para ver se é reativo ou não aquele anticorpo que a gente está utilizando. Ou então ele é feito, por exemplo, por uma técnica de genotipagem específica que a gente chama de teste de paternidade, né, que a gente também conhece, ou para também identificar a origem daquele indivíduo, né? Se é familiar, se pertence àquele indivíduo de fato, né? Então a gente consegue através de 3 amostras, por exemplo, o teste de paternidade, onde eu investigo o filho, pai e mãe, e essas bandas pareadas, ó, através dessa duplicação do DNA, de amostras não vivas, por exemplo, se faz muito hoje, né? Com saliva, se faz também com o cabelo. Então a gente consegue ver através dessa paridade das bandas se existe positividade ou não, né? Ou a real chance de terem genes parecidos ou pareados, né? Naquele locus específico para se determinar o teste de paternidade ou saber se aquele cadáver é daquele indivíduo especificamente, né? Através de uma amostra óssea ou do próprio cabelo e por aí vai. Então, usado muito em medicina legal, né, nos tribunais para saber teste de paternidade, o PCR é um exame bastante utilizado. Já o RT-PCR ou é uma reação de transcriptase reversa seguida de reação de cadeia de polimerase. Ou seja, a gente vai trabalhar com a transcrição. Porque muitas vezes, na fase da doença ou no curso da doença, a gente pode ter o quê? A duplicação sendo evidenciada. Mas a transcrição ela ainda não ocorreu. Então, muitas vezes, quando a transcrição ocorre, faz com que aquele teste, né, ou aquele diagnóstico seja muito mais específico. Porque para esse evento acontecer, ele muitas vezes requer mais tempo, né? Ou muitas vezes o processo saúde-doença está mais exacerbado ali naquele indivíduo, fazendo com que o RT-PCR ele seja uma técnica mais sensível quando comparado com o PCR, né? Ou muitas vezes a gente requer para a confirmação daquele PCR, que às vezes dá falso positivo, a gente fazer o RT-PCR, porque muitas vezes a chance que ele dá para aquela transcrição ocorrer está sendo maior. Então, é usado o mesmo processo. Entretanto, ele vai usar a transcriptase reversa para aquele determinado anticorpo e fazer com que aquela reação seja depois duplicada em várias vezes. É como se fosse um incremento da técnica do PCR. Né? Por isso que tem esse nome aqui especificamente. Então, pode ser utilizado através da formação de bandas também. Essas bandas elas são expressas através do gene específico ou do anticorpo específico, por conta do que a gente chama de cDNA, ou seja, do anticorpo
vinculada à transcriptase reversa para aquela condição específica. Então, por exemplo, muitos dizem isso, que o padrão ouro para alguns diagnósticos, principalmente da COVID, o RT-PCR é o exame ideal, né, para que se dê o diagnóstico específico da fase aguda da doença, do curso da doença. Então, a gente tem isso muito bem tratado. Em alguns processos patológicos, muitas vezes a gente precisa tanto do dado, né, isso para pesquisa, do PCR e do RT-PCR, até para entender a cascata de sinalização e a performance que ela tem no impacto daquela doença. Então, entender a duplicação e a transcrição são eventos interessantes para a gente responder algumas perguntas, principalmente no processo agudo ou crônico das doenças. Então, a gente tem aqui as bandas mostrando mais uma vez. Então, existe também um equipamento próprio, que é a eletroforese, onde essas proteínas ligadas com o anticorpo, elas são depositadas no spot, né? Então, a gente tem muitas vezes o controle vinculado e a proteína aqui, para os vários indivíduos, plotados aqui em B, C, D, E, marcados para aquele grupo específico daquela determinada proteína ali, ou daquele anticorpo vinculado à proteína vinculado. Outra coisa que vocês também podem ver nos artigos é que no RT-PCR vira um símbolo Q. Não sei se vocês já viram isso. QRT-PCR ou QPCR. Quando vier um Q minúsculo, indica que aquele evento foi feito em tempo real. Ou seja, a amostra foi coletada e o exame foi feito de imediato. Geralmente com a amostra fresca ou congelada numa temperatura muito, muito, muito baixa, né? Menos 80, por exemplo. Então, quando tem esse Q, ele identifica que a técnica ou o PCR ou o RT-PCR foi realizado em tempo real. Quando tem o Q. Aí vocês perguntam, mas quando é que eu vou indicar isso, né? Então, esse Q, ele é indicado na performance da técnica. Então, por exemplo, no RT-PCR, se ele tem uma especificidade de 90%, geralmente quando eu tenho o tempo real, essa performance aumenta, chega a 99% de especificidade. Então, quando eu quero investigar de fato aquele evento, se ele aconteceu, se o paciente é portador, né, da doença aguda, aí muitas vezes eu vou utilizar o RT-PCR em tempo real, que é basicamente o que vem acontecendo nos testes do COVID, por exemplo, do RT, onde é feito, né, a coleta da amostra de secreção orofaringe e nasal, e muitas vezes aquele teste ele é rodado muito rápido, tanto que tem lugares que 24, 48 horas já se tem o teste ali específico. Então, geralmente estão se fazendo um QRT-PCR, né? Aí vocês sabem que tem um custo, um incremento de valor de técnica para isso, né? Então, existe um custo maior para se fazer os QRT-PCRs. E outra coisa é a contaminação, né, da amostra. Então, geralmente se utiliza todo o material estéreo, um laboratório totalmente fechado, com acesso bem restrito. Eu lembro que quando eu fazia coleta para QRT-PCR, era pior que fazer, por exemplo, uma cirurgia no centro cirúrgico. De tão que a gente tem que seguir esse parâmetro para que o teste de fato tenha validade, porque senão sai uma coisa bem mirabolante. Então, basicamente, é essa a diferença na performance. E para finalizar, muitas vezes eu preciso entender se aquele processo patológico, né, aquele evento, ele de fato está dando a ponta final do processo, né, que é a produção da proteína. Então a gente tem uma técnica específica, que é o Western blot, que é um método para detectar proteínas em um homogenato, células bem trituradas, ou um extrato de tecido biológico. Então, ela investiga a proteína de fato. Então, muitos artigos eles têm esse passo a passo. Eles identificam a duplicação através do PCR, a transcrição através do RT-PCR e, por fim, da Western blot. Então, quando a gente tem resultados com essas três técnicas, a gente, de fato, tem como dar conclusões mais específicas do tema que a gente está tratando, né?
E essa técnica também ela tem um custo mais alto e tem que ter um treinamento maior para se fazer. Então, existem vários marcadores específicos para a gente fazer essa técnica. Então, a gente tem aqui vários que foram marcados para esse caso aqui específico: P53, BACS, BCLX, e geralmente o controle é vinculado para ver se aquele teste não foi contaminado e sofreu o mesmo passo a passo. Então, a gente tem geralmente essa performance vinculada através de bandas. E geralmente, como se faz a quantificação dessa concentração de proteína? Através das medições dos pixels dessas bandas, né? Então, depois a gente faz a quantificação de quantos pixels tem ali por área para se dar a quantidade de proteína vinculada ali naquele ensaio. E também eu posso escolher qual anticorpo eu quero utilizar. Então, vou usar saliva. Então, posso usar a saliva. Aí, vou usar aquela citocina lá que eu quero investigar para ver se a proteína é produzida durante aquele processo. Então, isso pode ser também vinculado. Então, aqui mostrando para a gente como é feito. As células aqui à amostra vão para um homogenato e passam por várias células, por várias etapas específicas. É uma técnica que dura geralmente 2 dias para fazer. É um pouquinho chata, porque tem que ter transferência dessas proteínas por uma membrana, e aqui a gente tem a membrana, e depois a gente pode revelar através de imunofluorescência, ou através, por exemplo, do exame de radiografia mesmo. Então a gente usa muitos filmes oclusais, ou filmes de radiologia extraoral de cabeça e pescoço, para se fazer a marcação daquela banda através do filme radiográfico. A gente também tem uma técnica que a gente consegue ver. Ou então a gente usar softwares, que é a técnica mais moderna. Lá no software ele já plota para a gente a banda especificamente. E essa banda tem que ser recortada, e geralmente para se fazer ensaios de pesquisa, aquele teste tem que ser feito mais de 5 vezes. Não é só uma vez. Naquela mesma amostra, o ensaio tem que ser rodado 5 vezes. No mínimo, tá? São os que os revisores pedem, no mínimo 5 vezes, para aquele determinado anticorpo. Então, não é uma técnica barata, né? Para diagnóstico, geralmente é feito réplica única, né? Feito rodado um ensaio, sai o resultado. Para conferência se faz outro. Isso para diagnóstico. Para pesquisa se pede que se faça 5 ensaios para se ter, no mínimo, né? Tem laboratório que faz até mais, para se ter o diagnóstico específico da banda lá quantificada pela pixelização. Então é isso que se faz. O Western blot ele tem uma validade muito importante, por exemplo, durante o tratamento de algumas condições frente à doença do indivíduo. Por exemplo, os pacientes HIV. É feita essa genotipagem para saber que tipo de proteína está sendo expressa naquela fase da doença, para ser prescrita o antiviral propriamente que vai vincular a produção daquela proteína. Então, para algumas doenças, aí eu lembro bem aqui como exemplo dos pacientes HIV, muitas vezes tem que se fazer essa genotipagem, principalmente quando eles não têm aderência aos tratamentos vinculados. Então, se pede essa genotipagem através do exame do Western blot para saber que tipo de proteína está sendo investigada lá. Então, a gente tem aqui, por exemplo, um paciente normal e 2 pacientes HIV. Então, vejam que esse paciente daqui, ele marca com mais proteínas. Então, ele não tem uma aderência tão grande no tratamento. Ele precisa de um coquetel de medicamentos que consiga inibir a produção dessas proteínas. E já que a gente sabe, é um paciente que pode ser que esteja em fase de tratamento mais agudo, mas que veja que já tem proteínas aqui numa banda, a banda está meio sombreada, né? E de fato acontece isso, ela fica um pouco sombreada porque de fato tem uma concentração de proteínas menores ali naquele dado. Então é um exame muito bom para saber performance de tratamento para alguns tipos de doença. Então HIV, por exemplo, é uma delas. Dúvidas, perguntas?
Oi, professor, Luísa. Eu lembro desses exames que, assim, é bem difícil de esperarmos o resultado. Tem, assim, que eu lembro que demorava dias, assim, às vezes 5 dias, uma semana, né? Dependia. Hoje em dia tem uma forma de você saber isso mais rápido para poder indicar o medicamento? Sim, se a gente escolher a performance do teste. Então, por exemplo, os QRT-PCRs, eles são feitos muito rapidamente, né? Então, a gente consegue fazer hoje ensaios, porque existem kits que conseguem fazer para a gente esse teste, né? Muitas vezes demora muito para diagnóstico na rotina, porque existe uma fila grande, né? Para se rodar o teste. Mas geralmente os kits hoje em dia são 2 dias para se fazer, porque se iniciar tem que finalizar. Então, geralmente são 2 dias. Porque eu vou te falar por quê. É ruim falar isso, mas é a verdade. Tá, pode falar. Para a gente otimizar o kit, para diluir ele e ele fique com mais. Para a gente rodar mais ensaios, mais testes, porque tudo isso é importado, é muito caro. Então o que a gente faz? A gente muitas vezes incuba de um dia para a noite, faz overnight, para fazer com que aquela ligação demore mais e ela aconteça. Isso não é antiético fazer isso. A gente melhora a performance do kit no sentido de fazer mais testes. Por sermos um país em desenvolvimento, né? A gente utiliza essa performance para tentar melhorar. Então, geralmente, antigamente se demorava mais porque a gente tinha poucos kits e performances piores. Hoje já tem melhor a performance, né, daquele kit, daquele teste. Usa-se menos reagentes também. Aí a gente geralmente faz de um dia para outro, né? Faz overnight para que essa ligação fique mais evidenciada. Então, geralmente 2 dias para se fazer, né? No passado se usava mais tempo, porque acreditava, né, que demorando mais a reação e usava um anticorpo mais diluído, né? Tanto que quando a gente vai fazer esses experimentos, a gente faz os pilotos com diluições maiores para a gente ter uma performance melhor. Porque um anticorpo desse, né, de uma proteína ou de uma citocina, custa, por exemplo, 10 microlitros, por exemplo. Custa 5 mil reais, 6 mil reais. E com a cotação do dólar lá em cima, aí você vê o desespero. Então é mais por isso, né? Pela gente otimizar o kit no máximo que ele possa ser ou garantir. Aí a gente, por acho que no seu tempo se fazia muito, lavava. Hoje a gente só vai lavar. E pipeta de novo, aí só lava. Só vai mudar de lugar. Ficava muito que nisso para tentar fazer com que aquela reação acontecesse de alguma forma. Hoje, 2 dias. E se eu usar o real time, aí muitas vezes eu lembro bem, quando a gente usa o QRT-PCR ou o QPCR, que é o real time, aí a gente ficava 12 horas direto fazendo o teste. Aí a gente não para de fazer, né? Então ele tem que terminar naquele período para dar um resultado mais fidedigno. Então é mais por isso, né? Pela performance do kit fazendo com que aquela reação seja exacerbada. Então, a bancada, a gente trabalhar ali na bancada, né, o pessoal da biologia, que trabalha muito, os biomédicos e os técnicos em biotecnologia, eles têm essa mão de tentar entender o que é que está acontecendo ali. E é muito legal quando a gente consegue padronizar um protocolo, ver que aquele anticorpo na diluição específica consegue dar positivo. Tanto que isso nos artigos vem. A gente às vezes não lê bem isso, né? Porque é muita informação, ou às vezes não entende, mas muitas vezes ele vem a titulação do anticorpo, como ele foi usado, de que forma foi usado, para justamente aquela técnica ser reproduzida e incrementada. Então a gente vê isso. As diluições estão vinculadas ao tempo de performance do teste. Então é mais por isso que aqui no Brasil, no passado, se demorava mais, hoje em dia, 2 dias que a gente faz isso. Né? Entendi, professor. Agora, quando a gente tem uma diluição mais específica, como a bula pede, aí o teste pode ser feito até no mesmo dia. E, professor, deixa eu perguntar, assim, em consultório, eu não prescrevo muito antibiótico, né? Não tenho muito esse costume até por conta da área que eu tô. Mas se eu tivesse que indicar para algum paciente, para ele poder fazer esse teste, onde que eu indicaria sem ser faculdade, sem ser esses hospitais públicos? Poucos lugares aqui faz com saliva, né?
Tanto que tem que ter um coletor específico para a gente fazer. Então, geralmente é vinculado muito com pesquisa. Então, a FRJ, o ERJ, né, que trabalha com isso. Para saber bioquímica da saliva, por exemplo, tem alguns laboratórios como o Brownstein que já faz isso. É muito interessante, inclusive, quando a gente consegue fazer a avaliação bioquímica da saliva dos indivíduos. Aí, geralmente, a gente, no consultório, já tem o local onde vai coletar, porque tem que ter um meio específico para se fazer. Quando é pesquisa, geralmente nos kits que a gente compra, já vem as coletas. Depois eu vou mandar para vocês um coletor de saliva que eu uso, que ele já é patenteado, é de uma empresa específica para fazer a coleta e deixar aquele meio e aquela coleta, obviamente, mais vinculado. Então, poucos locais aqui no Rio particular faz. Um dos laboratórios que se faz, só bioquímica, é o Brownstein. Na rede de farmácias, existe atualmente para HIV através de saliva. E está saindo também o de Covid para saliva. Né? Então, poucos lugares se fazem para saliva aqui no Rio de Janeiro. Né? Então, o Brownstein trabalha atualmente mais com bioquímica. Essa parte de PCR não faz através da saliva, não. Às vezes, sua pergunta é muito interessante, Luísa. Sabe por quê? Às vezes, para fazer um antibiograma, é o maior historinha também. Que é uma coisa simples, né? Aí, muitas vezes, o laboratório não quer coletar, aí o paciente tem que passar no laboratório, pegar o kit, né, o SWAB com o meio, geralmente em carvão ativado, né, que se faz para a gente coletar aquela área específica que a gente quer fazer, o antibiograma, e mandar para o laboratório, aí tem que ter um tempo. Então, por uma coisa mais simples, que é uma cultura com antibiograma, às vezes existem mitos com relação à cavidade oral. Para a saliva a gente ainda tem problemas, não existe como uma rotina, apenas pesquisa. Então a gente ainda sofre esse tipo de coisa. O Brownstein faz para bioquímica, mas para esses exames aqui não. Entendi. E eles aceitam pedido de cirurgião dentista para fazer isso? Sim, aceitam. Geralmente, quando faz cultura e antibiograma, a gente fala, o senhor vai lá no laboratório, aí eles leem, aí já dá para o paciente o kitzinho com SWAB, aí o paciente vai para a consulta, a gente coleta e ele leva. A gente pede muito isso, por exemplo, nos pacientes que têm osteonecrose por medicamento. E a gente quer entender qual está resistente ali, porque o paciente às vezes usou já muita coisa, clorexidina gel, e já fez bochecho de um monte de coisa. Aí a gente pede um antibiograma com cultura para saber a microbiota daquela área. Então a gente usa bastante para as lesões ósseas de um modo geral. Aí, para isso que é um exame simples, existe essa coisa, né? Então a gente consegue sim e se aceita, viu, para prescrição. Muitas vezes o que se tem é problema, sabe com o quê? Com os planos de saúde. Aí a gente tem sempre que fazer ressalva, mostrar a lei, a ANS, que o dentista pode prescrever e o plano de saúde tem que liberar. Para plano de saúde é que é o maior problema nas prescrições, até para exame, até para hemograma, né? Às vezes tem laboratório que não quer aceitar o pedido, né, do dentista. Mas existe hoje em dia a lei, né? A gente pode estar conversando com o laboratório e eles depois liberam depois do constrangimento, né? A gente pode até processar o laboratório se tiver constrangimento, né? Acontece já aconteceu bastante até com alguns colegas do paciente chegar, não aceita porque é dentista. Mas quando vai para a performance das técnicas, não existe ainda locais que façam como rotina, não, mesmo. Entendi. Aí, então, se eu quisesse pedir para um paciente, eu posso dar o pedido para ele vai no laboratório, no Brownstein, né? E aí ele retorna com a amostra para eu poder coletar o SWAB, e aí sim ele levar de novo pro Sim, sim. Eu vou coletar o SWAB. Sim. Geralmente é assim, sabe por quê? Às vezes quando você deixa para o laboratório fazer, coleta errado. Não sabe manipular a boca, né? Eles não sabem de fato. No máximo nasal e orofaringe. Quando é um sítio específico da cavidade oral, aí é melhor você... Não, deixa que eu coleto. Deixa que eu faço. É mais seguro, né? Quando é para bioquímica da saliva, aí você orienta o paciente, né? Como ele deve fazer, o período que você quer analisar. Aí a gente orienta ele, aí ele pega o equipamento, ou a gente já tem alguns
algumas coisas, o recipiente onde se faz, né? E já ensina ele como é que ele vai coletar e manda todas as especificações. A gente tem que amarrar muito para ter um resultado mais fidedigno. Entendi. Obrigada, professor. Infelizmente ainda não é uma rotina grande, né? A gente que trabalha com diagnóstico tem muito problema com relação a isso, né? O senhor é patologista ou é médico? Oi? O senhor é patologista? Eu sou estomatologista e pacientes especiais. Entendi. Interessante. Eu trabalho nessa parte mesmo, assim, de coisa de exame das lesões. E aí, para algumas doenças, eu tenho muitas vezes que pedir exames muito específicos. Aí a gente, por exemplo, tem parceria com a Unirio, que faz alguns exames, a UF, a UERJ, a UFRJ, e vê que na rede particular ainda não tem, assim, não tem. Aí a gente tem muito que conversar com o biomédico ou com o médico patologista do lugar para fazer aquele exame específico e tudo. Mas para esses exames aqui que eu estou mostrando para vocês, eu tenho os locais que eu gosto de fazer e geralmente eu indico para os pacientes irem, ou então nas próprias universidades, através das parcerias, aí eu consigo fazer exames nesse sentido. Um exemplo, por exemplo, é esse aqui, a citometria de fluxo. Ainda bem que na UERJ a gente faz, lá na policlínica, lá no laboratório de HLA, a gente já faz como rotina. Né? É uma técnica muito utilizada para contar, examinar e classificar partículas microscópicas suspensas em um meio líquido e em fluxo. Ela também requer um aparato gigantesco. Então, a gente tem um equipamento grande, tem que ter um treinamento específico para se fazer. E também tem que ter os anticorpos para marcar essas células especificamente, né? E contar essas células. Esse exame, por exemplo, citometria de fluxo, ele é muito usado na contagem, por exemplo, de linfócitos, de leucócitos específicos de pacientes HIV positivos, CD4, CD8, né, pacientes imunotransplantados. Então a gente precisa saber qual tipo de leucócito, né, linfócito vai estar ali presente. Ou, para quem trabalha, por exemplo, com bactérias, né, aí o pessoal, por exemplo, da pério adora essa parte, podem também identificar bactérias específicas, a quantificar no fluido quantas bactérias tem ali presente. Então ele consegue dar, então ele consegue contar. Então, a gente consegue ter um homogenato ali presente e faz a leitura com uma sonda que passa por esse equipamento aqui. Ele consegue separar essas células através de um splot, de um gráfico que é dado assim, ó, muito charmoso, por sinal, e ele consegue quantificar em número a quantidade de células que estão ali presentes. Então, para diagnóstico, especificamente, e fazer com que o paciente tenha muitas vezes, né, um tratamento melhor, esse exame é muito solicitado. Não é um exame barato, ele custa em média R$300 a R$400 particular, mas o sistema, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele faz esse exame de graça para a maioria dos pacientes que precisam, né, os imunocomprometidos de um modo geral. Então a gente consegue fazer esse exame através dessa leitura do citômetro de fluxo para se fazer. Quando a gente parte, por exemplo, para outras, como saliva e fluido, aí a técnica também precisa de ajustes para se tentar padronizar também a técnica, né? Então existe também protocolos específicos para se fazer essa técnica através. Então na UERJ a gente consegue fazer, por exemplo, esse exame. Na UF também faz com frequência lá no Antônio Pedro, mas geralmente lá na UERJ é lá na Policlínica e não no Pedro Ernesto que se faz. E para finalizar, era até o meu highlight de hoje que eu ia mostrar para vocês, né, que é o exame de HLA, que aí a gente sabe também, já conhece, né, que são produtos dos genes do complexo principal de histocompatibilidade, o MHC, e são importantes no desenvolvimento de doenças autoimunes e responsáveis pela rejeição de transplantes e órgãos e tecidos. Então, aqui na UERJ, a gente tem lá na Policlínica um laboratório que é referência mundial para essa técnica específica. Tanto que se nós formos
estudar essa parte de HLA, tem os cursos, são cursos que são dados em 2 módulos, com cargas horárias bem intensas. Eu até fiz esse curso, porque é uma técnica muito difícil, né, e que requer uma dedicação grande. Então, são 2 cursos que é feito, é oferecido até pelo CEPUERG, o treinamento para se fazer esse teste. Geralmente, os pós-graduandos, né, os pesquisadores que trabalham com HLA têm que fazer esse curso, né, porque como trabalha com genes, a gente tem que lembrar que esse complexo, né, o MHC, dividido em 3 classes, ele é encontrado no braço curto do cromossomo 6, na parte mais condensada do cromossomo, no telômero. Então, a gente tem aqui genes, alelos gênicos, que eles dão informações precisas para justamente entendermos o processo de algumas doenças autoimunes, que muitas vezes tem um processo, né, uma patogenia mais complicada, mais complexa, e também para os pacientes que têm rejeição de órgãos e tecidos, né, a biocompatibilidade. Então, esse exame não é um exame barato. Lá no Pedro Ernesto, na Policlínica, ele é feito tanto pela rede pública, mas também tem a parte particular, ele é terceirizado esse exame aqui. E muitas vezes vem análise do mundo todo, principalmente a gente tem acordos com a África. Então, alguns países da África faz investigação de algumas doenças lá que são mais evidentes, como ebola, hepatite B, são investigados os alélos vinculados. Atualmente, existe um trabalho muito interessante, muito legal, que já se fala sobre morbidade e Covid-19 e os HLAs específicos para essas determinadas populações, né? Então, são trabalhos ainda que tem um N muito pequeno, porque é um trabalho que tem um custo muito alto, e ele muitas vezes consegue nos dizer se o paciente tem chance de apresentar a complicação da doença. Então, isso é o que eles estão investigando para a Covid-19. E para algumas neoplasias, o HLA também ele já é utilizado. Então, acho que foi muito bem na mídia, né, falado isso. Aquela Angelina Jolie, que fez uma remoção das mamas de forma precoce. Por que ela fez isso? Porque ela fez um teste de HLA, porque a família dela tem um histórico muito grande de câncer de mama. Então, foi visto que ela tinha os HLAs específicos para câncer de mama de forma muito forte, né, muito severa. Então, por isso que ela removeu a glândula mamária, tentando prevenir. Então, existe também esse outro olhar para essas doenças, né? O que peca muito no exame do HLA é por conta da grande variabilidade gênica que tem na população. Então, muitas vezes os estudos eles não são levados tão a sério, por exemplo, por conta dessa variabilidade genética, por conta da miscigenação. Então, os trabalhos de HLA no Brasil, eles têm esse olhar muito grande por conta dessa miscigenação que a gente tem muito aqui, né? E muitas vezes, quando é trabalhado com populações mais isoladas, controladas, ele tem um valor substancial melhor, né? Tem uma professora da UERJ, a professora Marilisa Terezan, que é da especialização de pério, não sei quem faz pério conhece ela, no doutoramento dela, ela fez o HLA para doença periodontal. Então, ela já achou alelos específicos para aqueles determinados pacientes com aquele perfil vinculado já a um HLA específico. Tem até um artigo publicado dela, que ela já tratava, tem um tempo isso já, que ela já via, né, esse olhar. Mas é uma ferramenta que a gente gostaria de utilizar bastante. Entretanto, a gente tem a limitação que tem um custo muito alto, né, para se fazer. Mas é um exame bem interessante. Ok, gente?